Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais um estudo neste momento. E em nosso estudo de hoje falaremos sobre a estátua de Daniel no capítulo 2. E estaremos fazendo conexões dela com os 4 animais de Daniel 7 e com a besta de Apocalipse 13. Porque nessas conexões nós poderemos ver que a estátua deste sonho ela tem revelado a história da humanidade, assim como aqueles 4 animais. A história do mundo está revelada na estátua, nos 4 animais e na besta. E através desse estudo, nós vamos ter uma melhor compreensão das coisas que o Senhor nos revelou através dessas profecias de Daniel. Mas antes eu gostaria de pedir aos irmãos que não são inscritos no canal que por favor inscrevam-se. Deixe o seu like e compartilhe os estudos, as orações, para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, onde ele viu uma grande estátua, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte ferro e em parte barro. O rei, ele queria a interpretação do sonho, mas além da interpretação, ele queria que quem fosse lhe dar a interpretação lhe contasse qual foi o sonho. Então essa visão de Nabucodonosor passou a ser uma visão de Daniel, porque Deus revelou a Daniel não somente o sonho, mas também a sua interpretação. E nós vamos ler isso em Daniel capítulo 2, a partir do versículo 31, onde a palavra do Senhor nos diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o
qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, irmãos, essa palavra artelhos, sinceramente eu não sei por que o tradutor usou esta palavra. Porque vejam aqui do lado, no hebraico no aramaico é a palavra etisbá, que é dedo ou dedo do pé. Então, Daniel lhe está falando dos pés e dos dedos. Só que o tradutor usou essa palavra artelhos. Se você olhar no dicionário, como eu olhei no dicionário Almeida, aqui da Bíblia mesmo, essa palavra artelho se refere a tornozelos. Então isso acaba atrapalhando a interpretação e o entendimento da profecia. Não sei por que o tradutor fez isso, não sei por que ele usou esta palavra, mas a palavra correta no lugar de artelhos é dedos. Então eu vou ler qual seria a tradução correta. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, irmãos, nós vimos aqui a explicação da estátua e da pedra que bate nos pés dela. É importante ressaltar essa parte dos dedos, porque viu que estava falando os dedos em parte de ferro e em parte de barro, mostra que esse reino ele será um reino dividido. O que a profecia está dizendo com isso? Que o último reino ele não está representado nos pés em parte de ferro e em parte de barro, mas sim está representado nos 10 dedos. Por causa que ainda fala, no dia destes reis. Então vamos entender melhor o que a profecia está dizendo quando fala no dia destes reis e fala dos dedos da estátua. Em Daniel 7 nós temos 4 animais. Esses que os irmãos podem ver nas imagens. Nessa imagem, um leão, um urso, um leopardo com 4 cabeças e uma besta terrível com 10 chifres. Esses 4 animais eles estão representados naquela estátua. O leão é a cabeça,
O urso é o peito e os braços de prata. O leopardo está representado no ventre e quadris de bronze. E a besta terrível com 10 chifres nas pernas de ferro e nos pés e dedos, em parte ferro e em parte barro. Que reinos que são esses? Como nós vimos em Daniel no capítulo 2, a cabeça de ouro é o reino da Babilônia. Então o leão é o Império Babilônico. Mas como podemos compreender qual império é o urso e o leopardo? Porque quando lemos Daniel 7, Daniel ele fica curioso com relação ao quarto animal. Ele não pergunta sobre o urso, sobre o leopardo e sobre o leão. Porém, Daniel ele entendia que o leão representava a Babilônia. Em Daniel, no capítulo 8, nós vamos ver que vai haver uma mudança de animais. Vai ter um carneiro dando marradas em 3 direções e vai ter um bode peludo que vai nascer 4 chifres no lugar do grande chifre que se quebrou nele. Esse carneiro que nós vamos ver que dá marradas em 3 direções, nós vamos ver que ele é o Império Medo-Persa. E como que nós conectamos esse carneiro com o urso? É porque o carneiro ele dá marradas em 3 direções e o urso tinha 3 costelas na boca. Assim como o bode peludo, que ele tinha um grande chifre que se quebrou e se tornou em 4 chifres. E temos o leopardo com 4 cabeças. Então aqui, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Veja, reis da Média e da Pérsia, um reino dividido. Ele está representado no peito e nos braços, ou seja, 2 braços, 2 reinos, Média e Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, ventre e quadris de bronze, que está representado neste leopardo de 4 cabeças. E a besta terrível de 10 chifres, ele está representado nas pernas de ferro e nos pés e dedos, em parte barro e parte ferro. É aqui que, se nós não tivermos atenção, vamos confundir e não compreender bem as Escrituras. Porque o império que veio depois do Império Grego foi o Império Romano. E nós vemos que, assim como nos pés tem 10 dedos, na cabeça do quarto animal tem 10 chifres. Então, esse quarto animal, ele vai sendo formado até chegar aos 10 chifres. Assim como as pernas, porque a estátua, veja que a descrição dela e a explicação não é dos pés para a cabeça, mas da cabeça para os pés. Então as pernas vão se formando até que se formem os pés e por último se formem os 10 dedos. Assim como o quarto animal, ele vai se formando até que chega nos 10 chifres. E esses 10 chifres, na explicação de Daniel capítulo 7, são 10 reis que se levantarão.
Por isso que nós vemos lá falando que no dia desses reis, uma pedra que foi cortada sem o auxílio das mãos, ela cai sobre os pés, ou seja, no tempo dos 10 reis. Porque os 10 reis, eles se levantam juntamente com a besta. Vamos ver em Daniel capítulo 7, a partir do versículo 23, a explicação do quarto animal. Vai dizer assim: Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, ou seja, o chifre pequeno que se levanta entre os 10, que é o próprio Anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Essa palavra magoará os santos do Altíssimo está errado também, porque o que ele fará com os santos do Altíssimo é causar dano e sofrimento a eles. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, seja 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então, veja que o quarto animal, ele tem 10 chifres que se levantam, e entre eles vai surgir um chifre pequeno, que é o Anticristo. Esse chifre pequeno, talvez você se pergunte, na estátua não descreve ele, porque a estátua vai até os 10 dedos. Porém, a estátua está descrevendo também o chifre pequeno, porque o chifre pequeno é a estátua inteira em si, porque a estátua inteira formada, ela é a imagem do Anticristo, é o próprio Anticristo. A cabeça de ouro, seu império babilônico, mostra qual a mentalidade dele e o que ele vai fazer no mundo. Então, irmãos, quando fala que o ancião de dias vem em Daniel 7 para tirar o domínio, igual nós lemos, se assentará o tribunal, irá lhe tirar o domínio e o destruirá até o fim, é aquela pedra que foi cortada, que é o reino de Cristo que será estabelecido. Pode ver que a pedra ela vai cair nos pés da estátua, porque os 10 dedos são o último reino. Então nós vemos aqui a estátua inteira formada sendo a imagem do Anticristo, sendo o Anticristo, o chifre pequeno que surge entre os 10 do quarto animal. E aqueles 4 animais, nós vemos eles unidos em Apocalipse 13, porque nós vemos em Apocalipse 13 uma besta que surge do mar, que ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja,
no final não tem a mistura de barro e ferro? E veja que lá em Apocalipse nós vemos os 4 animais da visão de Daniel misturados em apenas um. Então essa é a mistura, e vai surgir dele os 10 chifres, que são 10 reis. E esses 10 chifres, eles surgem na 7ª cabeça. Somente ela tem os 10 chifres. A 7ª cabeça da besta ainda não se formou, mas ela está em processo de formação. Porque vejam o que está escrito em Apocalipse capítulo 17. Nós vamos entender um pouco melhor essa profecia. Apocalipse 17 diz assim, a partir do versículo 8: A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então veja, a besta que viste era e não é. Como eu estava dizendo para os irmãos, se não prestarmos atenção, vamos pensar que o Império Romano ele está representando toda a perna da estátua e até os pés, até os dedos, por causa que o Império Romano foi o 4º império que veio depois do Império Grego. Assim como ele está representado também naquele 4º animal, que é o 4º reino, que também representa o 4º reino. Só que nós temos que ver que o Império Romano, a forma como Deus revelou a profecia, o Império Romano ele não constitui aquele 4º animal inteiro, assim como também ele não constitui as pernas inteiras da estátua até os dedos. O Império Romano, na época dos apóstolos e na época de Cristo, ele formava uma das coxas da estátua. E lembra do Império Medo-Persa, que estão em 2 braços, Média e Pérsia? O Império Romano, depois de muitos anos que os apóstolos já estavam mortos, o Império Romano se dividiu em Roma Oriental e Roma Ocidental. Então, na época que João recebeu a profecia do Apocalipse, o livro do Apocalipse, o Império Romano é que dominava, só que Roma ainda não havia se dividido. Ou seja, no tempo de João, era apenas uma das coxas da estátua se formando com o Império Romano. Por isso que quando o anjo vai revelar sobre a besta, trazer revelações sobre a besta, ele diz, a besta que viste era e não é. Então o que ele está dizendo para João? Com esse era e não é. Ele está se referindo ao passado e ao presente. Ele está dizendo que essa besta, ela era um império, mas não é o atual império, que na época de João era o Império Romano. Então, quando nós compreendemos isso, nós já podemos descartar que o Império Romano é a besta. Continuando em Apocalipse 17, vai dizer assim: E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Veja o versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, aos quais a mulher está sentada.
São também 7 reis ou 7 reinos, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Então vamos entender aqui. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Veja que esse estudo é um estudo que traz sabedoria e entendimento para nós. Essa besta que era e não é, se referindo a ela não ser o Império Romano, são 7 montes, mas também são 7 reinos. 5 já haviam caído. Quais foram os reinos que dominaram Israel, mas já haviam caído? O Egito, a Assíria, Babilônia, Média e Pérsia, Grécia, e um que existe era Roma. Os 5 que tinham caído era do Império Egípcio até o Império Grego. Então fala, 5 caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Média e Grécia já haviam caído. Um existe, o Império Romano. E fala, e outro ainda virá, mas quando chegar tem de durar pouco. Então a 7ª cabeça da besta, ela tende a durar pouco. E veja a continuação da explicação. E a besta que era e não é, também é ela o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, aos quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora, durante o último tempo. Então veja, a besta que era e não é, também é ela o 8º rei que procede do 7. Então lembra da profecia de Daniel 7, que tinha 10 chifres, 3 caíram porque um chifre pequeno se levantou. 10 menos 3 fica 7, com um chifre pequeno que se levantou 8, o 8º rei. Então, vai surgir a 7ª cabeça da besta, que tem que durar pouco, para então surgir o 8º império, que é o império da besta, que é o próprio reino do anticristo. Então nós vemos isso na estátua. Aquela estátua é o 8º rei. Assim como aquele chifre pequeno é o 8º rei. Então, irmãos, veja como Deus ele vai revelando as profecias. 5 caíram. Então fala a besta que era e não é. Então, desses 5 que caíram, basicamente a profecia está dizendo que o anticristo se levantará deles. Lembra do estudo que fizemos no profeta Naum, do anticristo e o islamismo, que a palavra de Deus ela nos mostra o anticristo se levantando do Oriente Médio, da terra de Nínive, e estabelecendo seu trono na atual Turquia, ou seja, ele se levantando do atual Iraque, que é a antiga Nínive, e estabelecendo seu trono na atual Turquia. Se você não viu esses estudos, estão todos no canal, tem playlist, você pode acompanhar, que vai ter mais acréscimos para você. Então, está falando, era e não é,
não é o Império Romano. A 7ª cabeça tem que durar pouco, para então se levantar o 8º império, que é o 8º rei, o reino do Anticristo. Quando nós vemos a história do mundo, nós vamos ver que o Império Romano ele se dividiu depois de um tempo em Roma Oriental e Roma Ocidental. O Império Romano durou muitos anos. Eu não anotei as datas, então não tem como eu falar datas para os irmãos. Mas os irmãos podem pesquisar depois. Então o Império Romano ele durou muitos anos e ele se dividiu em Roma Oriental e Roma Ocidental, ou seja, começando a formar duas pernas. Nisso depois surgiu o Império Otomano. Mas por que o Império Otomano ele não pode ser tido como a 7ª cabeça da besta? Porque a profecia diz que o 7º Império tem de durar pouco. E o Império Otomano ele durou cerca de 600 anos na Terra. Então, o Império Otomano ele é considerado império, ele está representado nas pernas de ferro, mas ele não é a 7ª cabeça, porque o Império Otomano durou muito mais tempo que o Império Babilônico. E a profecia é clara, tem que durar pouco quando surgir. Então, depois disso, quando tem a queda do Império Otomano, nós vamos vendo na história que vai surgir a Revolução Industrial, começar o surgimento de indústrias, as pessoas vão começar a sair do campo e morar em cidades. Nisso também vai começar a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E nós vemos que na Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, os países começam a fazer alianças para, com essas alianças, os seus exércitos terem força para batalhar. Nisso nós já vemos a mistura. Então podemos dizer que na Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, os pés da estátua estavam sendo formados, assim como na Revolução Industrial, porque é por causa da Revolução Industrial que vai surgir a tecnologia, os armamentos que temos hoje, todos os recursos que nós utilizamos hoje. E isso daí promove também o que muitos homens estão querendo fazer, que é implantar a tecnologia no ser humano, misturar o homem com a máquina. E isso é uma mistura de barro e ferro, porque o homem foi tirado do pó da terra, o barro, e a tecnologia da era do ferro. Então, veja que as pernas da estátua, essa mistura através das alianças que os povos vão fazendo, vai tudo sendo revelado ali nas pernas e pés da estátua. E o que nós temos hoje que é o mais próximo do formato da 7ª cabeça da besta? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Veja, são nações que entraram em aliança. E na ONU, hoje tem 5 países que eles comandam o mundo. E tem 10 países que alternam entre si. Mas geralmente se fica 10 países no comando. Porém, os que têm poder de voto e veto
são apenas 5. Os outros 10 países não têm poder de voto e de veto. Nisso nós podemos ver que a 7ª cabeça da besta está sendo formada, porque sobre a 7ª cabeça tem 10 reis, e nós podemos ver que na nossa época já tem 5. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Esses 5 países são fixos, têm poder de voto e veto, e o que eles votam se torna uma regra. Pode ver os ataques que a Rússia está promovendo à Ucrânia, e é como se os outros países não pudessem fazer nada. Porque a Rússia é um desses países da ONU que tem o poder de voto e de veto. As pernas da estátua estão representando o Oriente e o Ocidente. E por ter 5 dedos em cada pé, nós podemos dizer que se levantarão 5 reis do Oriente e 5 do Ocidente. Então são 5 nações que terão esse poder de voto e veto no mundo, representando o Oriente, e 5 nações representando o Ocidente. Então a ONU ela já está completa como 7ª cabeça? Não, ela não está. Mas essa 7ª cabeça já está sendo formada, porque 5 reis já existem. Estão vendo esta imagem? A ONU recebeu essa estátua como símbolo do guardião da paz e segurança. Essa imagem foi colocada na porta da ONU, e essa imagem pode ver que ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Então vê que a história do mundo ela está sendo revelada para nós através da estátua de Daniel 2, dos 4 animais e da besta de Apocalipse 13, com aquela explicação que nós vimos em Apocalipse 17. Então nós podemos dizer sim que o tempo está próximo e nós devemos estar preparados, fortalecidos e edificados em Cristo Jesus, para que possamos resistir aos tempos que estão por vir. Então, irmãos, devemos nos preparar e dobrar a nossa atenção, porque os sinais estão sendo lançados e tudo está sendo mostrado para nós. Veja que as profecias bíblicas elas estão revelando o mundo de hoje. A palavra do Senhor está nos revelando o mundo de hoje. E pode ver que em Apocalipse 13, quando o falso profeta ele começa a seduzir as nações, ele manda que os homens façam uma imagem à besta. E quando ele manda que os homens façam uma imagem à besta, disse que essa imagem ela recebe fôlego para que ela possa falar. E essa imagem criada pelos homens, ela faz morrer todos aqueles que rejeitarem a marca da besta. Como que o homem poderia fazer uma imagem que fala e que faz morrer aqueles que não aceitam a sua marca? Inteligência artificial. No passado não haveria como pensarmos nisso. Mas hoje, com a inteligência artificial, é possível que os homens façam sim
uma imagem que fala. Veja quantos projetos de robô. Aquela robô Sofia que conversa como se fosse uma pessoa. Então o mundo está sendo preparado para o sistema da besta. O mundo está sendo treinado. As crises que nós vemos no mundo e a fome, a dificuldade que vai se espalhando, esses são os princípios das dores. Mas essas coisas já começam a deixar as pessoas mais acessíveis às sugestões governamentais para a solução que elas precisam, para trabalho, para alimento, para suprir suas necessidades. Veja que quando as coisas começam a apertar, tudo que o governo começa a sugerir, as pessoas vão aceitando. E a tendência são as coisas dificultarem cada vez mais. Porque quando Jesus fala do princípio das dores, a referência que ele faz são dores de parto. E as dores de parto de uma mulher, elas não mantêm a mesma contração durante todo o tempo do parto. Mas sim, quanto mais próximo a hora do parto está, menor é o intervalo das contrações, menor é o intervalo das dores. Então, irmãos, o princípio das dores, ele vai tendo dores mais espaçadas, crises, dificuldades, em um período com um tempo maior, com um espaço de tempo maior. Só que quanto mais se aproxima da hora do nascimento da criança, maiores são essas dores. E o nascimento desta criança é a vinda do Senhor Jesus Cristo. E qual será o momento em que as dores estarão mais fortes? Será os últimos 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação, o período em que a besta ela assume seu poder e sua autoridade. Então, irmãos, a nossa vigilância e atenção é para que venhamos nos preparar e não sermos pegos de surpresa, porque nada dessas coisas vai acontecer de forma secreta, mas tudo está sendo revelado pela palavra de Deus e os sinais já estão no mundo para que possamos ver. Nada será de forma secreta. Nós vamos ver os 10 reis assumindo poder. E quando esses 10 reis assumirem o poder, nós veremos o anticristo se levantando no meio deles. Nós veremos o anticristo guerreando contra 3 deles, porque 3 deles entrarão em guerra, como diz em Daniel capítulo 11, a guerra do rei do norte contra o rei do sul. Então aqueles 3 chifres em Daniel 7, que eles são arrancados quando o chifre pequeno surge, aqueles 3 chifres são os reis que entrarão em guerra com o anticristo, porque a princípio não vão aceitar a sua sugestão, não vão aceitar as suas ideias. Porém, depois eles serão subjugados e eles assumirão o poder juntamente com a besta, como nós lemos em Apocalipse 17. Nisso, também nós teremos como sinal a pregação das 2 testemunhas em Jerusalém.
As duas testemunhas, elas vão pregar por 3 anos e meio em Jerusalém. São os 3 anos e meio que antecedem a grande tribulação. Porque os últimos dias eles foram divididos e abreviados. Não são 7 anos de grande tribulação, mas 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, meus irmãos, vamos vigiar, orar, meditar na palavra, guardar esses estudos no coração, para que quando essas coisas forem acontecendo, estejamos atentos, prontos e preparados para a batalha, para que possamos perseverar até o fim e permanecermos firmes até que Jesus venha. Se você não é inscrito no canal, peço por favor que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.